Olá, galera! Estamos começando mais um HD Express aqui pela HDTV, o Gudelão Channel. Pessoal, é o seguinte, eu fico me questionando sobre a política atual, né? Essa briga de Bolsonaro e Lula, e eu fico me perguntando, o brasileiro sabe votar? Esse é o primeiro questionamento. E eu estava analisando muitas coisas, e uma das coisas que eu consegui provar é que o brasileiro não consegue votar porque não sabe do reconhecimento histórico de certas personalidades. Em 2012, eu vou pegar o maior exemplo, 2012, a SBT fez uma votação online que foi o seguinte: qual é o maior brasileiro de todos os tempos? O Silvio Santos, junto com as empresas do mundo que patrocinavam esse projeto, de quem é a maior personalidade daquele país, fez uma votação pela internet. Começou a propaganda em 2011, e em 2012, já ali por julho até outubro, foram programas que eram 2 vezes na semana, onde as pessoas, onde o Carlos Nascimento passava ali em torno de 50 minutos no ar, 50 a 60 minutos, onde mostrava os 10 primeiros lugares daquele dia. Aí, beleza. Ele mostrou a lista. Quando a gente via as primeiras listas do 100 ao 90, do 90 ao 80, você vê que o povo brasileiro não sabia escolher, porque tinha personalidades que ficaram fora da lista, que foram bastante importantes. Eu vou mostrar agora para vocês, isso aqui está no Wikipedia. Essa aqui foi a lista que o Wikipedia tem. Se vocês quiserem assistir, está na plataforma do YouTube, maior brasileiro de todos os tempos. É claro que quando chegou nos 12 finalistas, eles cancelaram a votação. Eles cancelaram a votação e só pegaram aqueles 12 que as pessoas que eram muito conhecidas, né? Que as pessoas votaram lá para elegerem, né? E foi feita uma votação entre analisadores históricos, para você ver como era a gravidade da votação. Eu vou mostrar para vocês já já. Bem, galera, estamos aí, ó, tô dentro da plataforma do Wikipedia, ou Wikipedia, quem você quiser, enciclopédia. E isso aqui, gente, é o que foi apresentado. Eu falei para você lá no início do primeiro take, né? E olha só, quem ficou com o título foi Chico Xavier, um médium, né, brasileiro. Eu vou contar mais à frente, mas bora a lista, né? Aí isso aqui foi muito polêmico, bora lá. Primeiro, quem ficou na posição centésima? Olha só quem ficou em 70º lugar. A Maria da Penha. Presta atenção só como era o nível. Maria da Penha, para quem não sabe, ela foi uma doméstica e ela era doméstica e farmacêutica, e ela foi a mulher que causou a lei que a gente conhece, Maria da Penha. Graças a Maria da Penha, né, que foi uma lei aprovada em 2008, se não estou enganado, as mulheres, né, podiam denunciar os maridos serem presos, né, no caso de agressão doméstica. Contudo, a lei também ela ampliou para outras leis que a gente conhece. Aí nós temos personalidades como Jô Soares, grande Jô Soares, isso nós estamos falando antes dele falecer lá, em 2022. Vital Brasil, olha só, Vital Brasil foi um médico que descobriu uma das vacinas fundamentais para deixa eu mostrar aqui, ele foi um médico que descobriu as vacinas para os problemas que existiam no passado, né? Como, por exemplo, a cólera, se não estou enganado, a malária. Aí nós temos a cantora gospel Ana Paula Valadão, sem desmerecer. Roberto Justus. O Roberto Justus, ele é um empresário, como vocês veem na lista, mas na época ele era apresentador de um programa, né, que era O Aprendiz. Aí nós temos o Itamar Franco, né, vice-presidente do Brasil, que se tornou presidente no lugar do Fernando Collor. Ele foi o idealizador do Plano Real. Eu acho injusto dele não estar mais avançado. Aí nós temos o humorista Ronald Golias, o poeta Jorge Amado, né, o escritor Jorge Amado. Aí colocaram o Romário. Na época, só para uma informação, Romário eu acho que era deputado, e ele estava em destaque por ser um grande parlamentarista, e ele estava muito contra a Copa do Mundo, né? A questão da Copa do Mundo. Falou aquela frase para o Ronaldo que
Quando o Ronaldo falou que Copa não se faz em estádio, ele já foi meteu outras frases. Então, assim, o Romário estava aqui. E além do passado do Tetra. Aí nós temos o padre. Peraí. Aí nós temos aqui, eu acho que eu avancei muito. Aí nós temos o padre Landel, né? Que ele fazia parte do clérigo, né? Ele fez parte do clérigo católico. Aí nós temos o lutador Anderson Silva na época. O Anderson Silva estava no auge, né? Era o cara mais invencível do mundo. Tudo bem, estava na lista. Aí nós temos Tom Jobim, o Tom Jobim, grande músico. Cazuza, grande músico. O William Bonner, na época, o William Bonner já era grande. Agora que ele encerrou a carreira agora em outubro, não está mais fazendo o Jornal Nacional, ele aí se tornou mais ainda. Aí, ó, Amado Batista, não tem nada contra o Amado, mas não era para estar entre os 100, por ser um cantor que não passou tanto. Chacrinha era um grande nome da TV, né? Radialista, apresentador. Chico Buarque, né? Aqui nessa lista, quando eu estava acompanhando a lista, Chico Buarque de Holanda, cara, lutou contra a ditadura militar e merece estar na lista, sim. Mas também tinha um outro cara que podia estar aqui, o pai dele, o Sérgio Buarque de Holanda, que foi um dos historiadores brasileiros. Poderia estar na lista. Aí nós temos Joelma. A Joelma, vou abrir um contraponto. A Joelma nesse período aqui, estava ainda no Calypso, que o pessoal fala que são os efeitos da pós-Calypso, né? Mas a Joelma, na minha visão, ela está pela regionalidade do estado do Pará. Ronaldinho Gaúcho, né? Tem o Penta com aquele golaço, então entrou na lista. Aí botaram o José Luiz da Atena, isso antes daquele evento da cadeirada, né? Aí nós temos o Dr. Sócrates, né? O Sócrates aqui é a bandeira do Pará, uma informação que ninguém sabia. O Sócrates, ele é do Pará, ele lá na lista está em Belém, mas dizem que ele nasceu numa cidadezinha aqui a 30 quilômetros, pode me corrigir, diga da minha cidade, que é Igarapé-Açu. Aí nós temos José Serra, né, que era governador de São Paulo na época. Fernando Collor de Mello, para mim, não devia estar nessa lista nem dos 100, porque, infelizmente, foi um cara que sofreu o impeachment na Nova República. Marcos Ponte, nessa lista devia, porque ele foi o primeiro astronauta, o primeiro e único astronauta brasileiro, e, apesar. Aqui na época, Cláudia Leite, né, foi mais pela força do axé, mas também não merecia. Lampião, gente, eu acho que Lampião deveria estar, todo respeito, muito abaixo dos 74 ali. Ele deveria entrar entre os 50, mais ou menos. Porque o Lampião ele foi a maior luta de resistência que existiu no sertão. Por mais que tenha aquela questão do banditismo, aquela coisa, mas ele é um herói, né? A gente tem que entender que muitos usam no Nordeste, usa aquela raça do Lampião para a história do Nordeste. Para mim, acho que deveria estar. O Garrincha, né? Foi bicampeão, né? Bicampeão. Tem uma história belíssima. Aqui foi um absurdo. Aqui foi um absurdo. Michel Teló. Michel Teló estava com um ritmo na época que era, se eu não estou enganado, era Fugidinha. Não, aí se eu te pego. E colocaram ele. Ele não era para estar nem aqui entre os 100. Não desmerecendo o cara que é. Lua Blanco, né? Uma atriz que estava fazendo sucesso na época. O Cândido Rondon, né? Ele foi um militar e ele foi um importante ministro aí da Era Vargas que projetou praticamente o Brasil. Aí nós temos também aqui Hermínio de Moraes, algumas não tem muita informação dele. Nós temos Duque de Caxias, né? Duque de Caxias ele foi um militar do Exército, ele teve na Batalha da Guerra do Paraguai, ele foi um dos caras que começou o movimento da República no período do Império. Aí temos Jonas Abe, que era um padre católico, né, que fazia parte da igreja. Quando a gente fala desses caras, esses caras estão no alto nível da igreja católica aqui no Brasil, concorrendo até o cargo de possível papa no Brasil. Nós temos Carlos Chagas. Gente, esse aqui eu acho mais absurdo ainda, porque Carlos Chagas, esse mineiro que nós estamos vendo aqui, ele, para mim, ele era para estar entre os 40. Ele que descobriu uma das doenças aí, que ele descobriu não, né? Ele foi atrás da cura e criou uma das políticas que gerou até polêmica na época. Eu acho que era para estar mais à frente.
Reinaldo Giannichini, eu não tenho nada contra o ator, é um grande ator, mas na época para mim não cabia. Ulisses Guimarães havia um destaque, sim, porque ele foi primeiro o cara que apresentou a nossa atual Constituição. Aqui outro absurdo também foi que a torcida do Vasco, na época, se não tenho nada, era do Vasco, se uniu e botou o Dedé. O Dedé. Dedé é um zagueiro, não sei se ainda está jogando bola, mas o Dedé, ele foi aquele cara que era desejado por todo mundo na época, e qualquer time queria dele, tanto no Brasil quanto na Europa. Aí colocaram aqui o Dedé, e ele parece que tinha conquistado alguns títulos aí com a seleção brasileira, acho que uma Copa América, se não estou enganado. Márcio Mazzaropi. O Mazzaropi, né, ele foi um cara que, na minha visão, foi um dos grandes cineastas brasileiros, né, um humorista. Ele construiu uma ideia de conceito de humor muito grande. A lista aqui, eu acho que ele poderia também estar entre os 50 mais. Zico, isso aqui foi torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo, no Zico aqui, não desmerecendo o galinho de Quintino, pelo contrário. Mas o Zico, ele foi muito pela torcida do Flamengo na época. O Zico, felizmente, ele dá merecido na lista, não vou mentir, poderia, mas em termos de benefícios aí para a sociedade, eu acho que não era para estar, era para estar ali dos 80. Padre Marcelo Rossi, né? O Padre Marcelo Rossi todo mundo conhece, né? Está dentro da Igreja Católica, músico, compositor, tem uma história belíssima, também merece estar na lista. Marcos Palmeiras, o Marcos, goleiro Marcos, campeão do Penta de 2002, né? Esse aqui já foi a torcida do Palmeiras. Isso aqui para um ídolo do Palmeiras, merecido. Se for fazer um só do futebol, Marcos, Marcos, o Zico estão na lista. Roberto Marinho foi o criador da Globo, né? E então também poderia estar aqui, estar nessa lista, concordo também. Monteiro Lobato, um cara que escreveu grandes obras aí. Um dos maiores obras é o Sítio também, tá? Hebe Camargo também eu acredito que mereça estar, porque foi uma grande personagem aí, uma grande atriz, tá entre os 60. E claro, também tem uma polêmica, né, na época que ela foi uma grande socialite que lutou aí para o governo do João Goulart, mas naquele tempo era o que o Brasil estava em crise. Paulo Freire, gente, aqui eu acho mais um absurdo também que aqui o Paulo Freire não era para estar nessa posição de 55. Paulo Freire, há uns que criticam o seu método de educação, há outros que aplaudem, mas eu falo que tem mais aplauso no Paulo Freire do que do que do que críticas, né? O Paulo Freire, ele foi um cara que deu uma nova ideia para a educação. A nossa educação ainda tem um modelo meio que formar pessoas com conteúdo, joga conteúdo no peito dessas pessoas. E no caso do Paulo Freire, ele mostrou uma educação que mostrou a realidade, ele ensinou a realidade através da sua educação. Então ele falava assim, eu não posso ensinar lavrador que está cortando cana de açúcar à noite se eu não usar a realidade deles. E ele ensinou uma educação totalmente diferente. R.R. Soares, né? R.R. Soares é um dos líderes da igreja protestante, né? Eu não sei qual é o nome da igreja dele. Na lista, concordo como alguns outros líderes também. Zumbi do Palmares, outra crítica que eu fiz aqui, porque o Zumbi do Palmares, ele foi um cara que lutou pela liberdade dos escravos, criou um movimento de resistência. Para mim era para estar muito além dessa posição, muito mesmo, acho que devia estar entre os 20 primeiros, porque o Zumbi ele liderou, ele foi um cara que teve um movimento de resistência, liderou um quilombo, que hoje a gente conhece como Cão dos Palmares, e claro, fundamental para a história. Não é à toa que hoje nós temos um feriado em homenagem, vou mostrar aqui se vai aparecer a foto,
ao Zumbi dos Palmares. Aqui tem uma foto, tem outras fotos bem melhores que colocaram aqui. Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, devia estar. Paiva Neto, deixa eu ver. Paiva Neto aqui não tem o nome, né, dele. Eu estou confundindo com Rubens Paiva. Rogério Ceni. Rogério Ceni aqui também foi uma questão de clubismo, porque ele foi um dos goleiros que jogou muito tempo pelo São Paulo. Em 2012, ele ainda estava jogando pelo São Paulo do ídolo muito grande. Merece estar entre os 50? Não merece. Eu não vou mentir, não merece estar entre os 50. Porém, mas entre os 80, por ser um ídolo nacional, sim. Hugo Liberato, né? O Hugo ainda estava vivo nessa votação. Ele faleceu em 2019, como está a informação aí. Aqui, o Gugu também é outro que eu não botaria nessa lista, por conta que, enfim, não botaria nessa lista entre os 50 mais. Tiririca é outro também que eu não colocaria. Tem uma belíssima história de palhaço, a música, comediante, se tornou um deputado. Eu vou contar uma história aqui. O Tiririca, hoje, ele se elegeu deputado pelo estado de São Paulo por conta do cansaço daquela política mais séria. Ele só fez aquele discurso muito engraçado, o pessoal acabou votando nele em São Paulo. Mas não merecia estar entre os 50 mais. Leonel Brizola lutou no período da ditadura militar, foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Ele foi uns caras assim que sensacionais assim nas ideias, merece estar aqui. Raul Seixas também, mas não botaria entre os 50 mais. Gosto muito, sou fã do Raul Seixas, mas não botaria. Visconde de Mauá. Raul Seixas tem umas músicas legais, mas não botaria entre os 50 mais. Visconde de Mauá, esse cara aqui foi um projetor político, ele ajudou na questão da independência, não, perdão. Ele ajudou no governo, na gestão do Império, projetou muitas coisas para o Brasil, entre ferrovias, concordo aqui. Elis Regina, né, uma grande cantora da música popular brasileira, concordo, está entre os 50. A Ivete, não tenho nada contra a Ivete, mas não botaria entre as 50, mas entre os 100 mais, entre os 100 dos 50 para cima, não para baixo. Por mais que ela represente o estado da Bahia pela música, eu não colocaria também. Outro que eu não colocaria, esse aqui eu não colocava nem nos 100, Luan Santana. Luan Santana, para mim, é um dos caras que tem grande sucesso, mas na época estava tendo um grande movimento das fanáticas pelo Luan, né? O Luan Santana estourando com Meteoro, enfim, com músicas muito belíssimas, e inclusive hoje, se fosse fazer uma votação, não colocaria ele, mas ele estaria beirando ali o 100 também, por ser um grande cantor. Machado de Assis, né? Machado de Assis, um grande poeta, criador aí de Memórias Brás Cubas, Iracema, tem que estar aqui nessa. Xuxa Meneghel, não colocaria nessa lista. Ah, ela é a rainha dos baixinhos, não importa. Não colocaria. Rodrigo Faro, também por causa de um programa que ele tinha na Rede Record, não colocaria. Não estou dizendo que ele não seja um grande apresentador. Renato Aragão, ele é padrinho de um projeto do Criança Esperança, né, que é um projeto da Rede Globo. Eu não colocaria entre os 50, mas colocaria ele ali próximo dos 50. Helder Câmara, né, foi um grande padre, fez uma grande luta, colocaria também nessa lista. Valdemiro Santiago, não colocaria entre os 100. Luciano Huck, também não colocaria. Tancredo Neves colocaria entre os 50, né? A lista está começando a se concretizar. Tancredo Neves, só uma informação, ele teve presente aí durante boa parte da República, durante a ditadura, e Tancredo Neves ele foi nomeado para presidente durante a República. Infelizmente não tomou posse, porque faleceu à vésperas praticamente, e assumiu o José Sarney. Dilma Rousseff. Na época, eu questionei muito, porque a Dilma ainda não tinha apresentado essa ideia de governo. E hoje eu também não colocaria nessa lista.
Esse aqui, esse aqui, Padre Cícero Romão, não tá na lista, tá no, eu acho que tá na posição certa. Gente, eu fui pro, pro Crato, Ceará, né? Ele é de, se não estou enganado, ele é do Crato. O cara, sabe o que é um padre? Ser um cara que conseguiu a independência de uma cidade chamada Juazeiro do Norte. E ele tem hoje uma grande procissão que vai até lá para ver ele, ver a estátua dele, uma grande romaria. Pois bem, é esse cara chamado Padre Cícero Romão. É um cara que ele é idolatrado. E ele, para a história do Ceará, ele é um dos maiores caras que existe. Não é porque hoje está sendo colocado aí para ser, como fala, virar santo, né? Santificado, né? E eu agora, se pegando aqui pela lista, fui saber que ele foi vice-governador. O que mata muito essa santificação é porque ele foi político, né? O nosso padre Cícero Romão. Mas é um cara que se você pode falar da mãe do cara, mas não fale de padre Cícero Romão, principalmente na região do Cariri, porque é um cara muito respeitado, padre Cícero Romão. Para mim, na lista tá certo na posição. Betinho, né? Deixa eu ver quem é o Betinho aqui. Betinho, não conheço muito, não posso dizer se ele tá certo ou não. Renato Russo, cara, esse cara aqui, ele faleceu em 96, né? Felizmente é o mal do século, foi o tal do, acho que era o HIV que ele tava, né? Mas pensa num cara que sabia escrever, sabia debater. Não vou dizer que entre os 30 a mais, mas entre os 40 eu acho que ele deveria estar, assim. Luiz Gonzaga, esse aqui tá certo. Para mim tem que ser colocado até abaixo disso. Porque pensa no cara que levou o Nordeste através da música, foi Luiz Gonzaga. E, se você for pegar as músicas do Luiz Gonzaga, desde do animado, até que ele conta a história, levou o Nordeste também. Tá parabéns aqui nessa posição também. Chico Mendes. Chico Mendes, ele lutou no período da ditadura militar para durante a ditadura pela questão da liberdade, né? E o cara que lutou muito mesmo pela proteção das florestas. Então tem que aplaudir também. Dom Pedro II, né? Concordo com Dom Pedro II. Eu acho que aqui deve estar o primeiro também. Dom Pedro II foi um cara que amou o Brasil. Por mais que ele era um monarquia, mas amou o Brasil, procurou desenvolver muito bem o país. E, e foi embora, foi exonerado do Brasil, foi mandado embora em 91, né? Não, morreu em 89, né? E morreu na França, ficou em exílio. Silas Malafaia, gente, eu não. Naquela época já não concordava e hoje eu acho que não está nem na dos 200 mais. Infelizmente, é um cara que não tem muito essa ideia, né? Ah, gente, eu confundi aqui lá na posição, mas Carlos Chagas, na verdade, foi o cara que descobriu a doença de Chagas. Eu concordo, ele tá no meio. É o Oswaldo Cruz, né? Descobriu aqui a cura da malária, na verdade, né? Foi um cara que descobriu. Aqui eu concordo, ele tá nessa posição aqui, mas eu acho que ele poderia estar bem a mais, acho que nem nos 20. Vamos aos próximos, né? Manuel Jacinto Coelho, né? Quem é o Manuel Jacinto Coelho? Aqui ele está dizendo que foi um cara que foi militar do exército, todo mas não conhece. Com Frei Galvão. Esse aqui é o Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. Frei Galvão, esse aqui eu concordo de estar, porque foi um cara que no passado aí foi muito bom. Rui Barbosa, escritor, também concordo. Agora, dois aqui polêmicos. Ike Batista. Gente, quem não sabe quem foi o Ike Batista, foi um dos maiores milionários, foi um dos maiores bilionários do Brasil, e que colocaram aqui nessa lista por ele ser um bilionário e ser destaque, né? Mas para mim, não colocaria como maior, porque infelizmente tem os escândalos de corrupção, aquelas coisas todas, mas já estavam estourando nos escândalos que vem acontecer futuramente. Neymar, gente, essa daqui, quando vi, eu estava acompanhando com meu pai, sentado lá no quarto, deitado na cama lá, né? Que a nossa televisão ficava no quarto.
a lesão da família, tá no quarto, né? E o Neymar saiu em 20º. Cara, eu gritei, eu soltei muito palavrão. Eu não vou dizer os palavrões. Meu pai, pior ainda. Gente, Neymar naquela época, deixa eu ver quanto ele tinha. Se hoje ele tem 32, naquela época ele estava jogando no Santos, se eu não estou enganado. Criou-se uma moda do Neymar em 2012. Em 2012, Neymar já estava, acho, no Barcelona, né? Vou lembrar. Neymar não merecia estar nessa lista. Não vou dizer hoje. Não sei se hoje ele estaria. Mas não merecia. Mas a onda Neymar acabou botando Neymar nessa posição aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, ó. Posição de 20º. Gente, isso foi o maior absurdo. Que isso aqui, eu não tenho nada contra o Neymar. O Neymar é um grande jogador do futebol brasileiro, sim. Mas, gente, 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 tinha personalidades maiores que ficaram fora, que poderiam estar nessa posição. Esses dois, vem aqui, eu critiquei bastante. Aqui, depois desses dois aqui, eu não assisti mais o programa. Eu não assisti, porque eu percebi que o brasileiro não sabia votar. Na época, eu estou falando na época, Neymar estava começando uma carreira internacional. Neymar estavam comparando com o futuro Pelé. Hoje não chegou a ser o futuro Pelé. Eu não vou mentir, não chegou o futuro. Ah, mas ele bateu a artilharia, mas não ganhou 3 Copas do Mundo que o Pelé ganhou. Não ganhou uma Copa América que nem o Pelé ganhou. E então eu fiquei assim abismado com essa colocação. Aí nós temos, olha só, aí nós temos José Alencar, aqui é o vice-presidente, era vice-presidente do Lula. Não concordei com esse ranking aqui, José Alencar, todo respeito. Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, né, para os padrões de hoje, com as polêmicas que teve, não merecia também estar nesse ranking, nesses 20 primeiros, tinha que estar mais à frente, tinha que estar lá nos 21, 22. Eu acho que até se no lugar desse Ike Batista, eu acho que o Roberto daria certo. A Zilda Arnes, né? Quem não sabe quem é a Zilda Arnes, né? Eu pesquisei um pouco, há muito tempo atrás, ela foi uma grande médica, sanitarista brasileira, e ela acabou fazendo missões de paz no Haiti, né, para tentar acabar com a fome no Haiti, né, resolver esses problemas. E trouxe grandes pesquisas também para o Brasil, então merecia. Desi Gonçalves, né? A Desi Gonçalves merece estar nesse ranking aqui, porque ela foi a primeira humorista mulher, porque ela foi a que desafiou um sistema que era dominado por homens. Logo abaixo, vocês vão ver bem aqui o Chico Anísio. Cara, a Desi Gonçalves, ela, a minha convicção, uma posição acessível, porque ela foi a primeira humorista mulher, foi a primeira mulher a quebrar padrões dentro do humor, aonde era na época que ela vai surgir lá por volta dos anos 40, se não me engano, 30 ou 40, era um mercado que excluía ainda as mulheres, então merece estar. O Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno, mesmo com as polêmicas que teve de época, isso aqui foi muito voto do tempo do Corinthians, isso aqui foi, ele era ídolo do Corinthians na época, o Ronaldo Nazário aqui. Mas assim, eu não vou dizer que ele não esteja na posição, ele não digo que a 15 seria a posição mais adequada, mas ele entre os 20 eu deixaria por quê? Um cara que veio de uma comunidade, teve uma vida de umas lesões muito pesadas e conquistou 2 Copas. Certo que em 94 ele era banco, mas foi para uma Copa. E em 98 chegou uma final em 98 e perdeu. Meu, todo debilitado ele perdeu aquela final por conta de uma doença, mas ele mostrou garra e em 2002 ganhou. E mesmo assim, com os 2 joelhos operados, ainda, se hoje jogasse, ainda era um monstro. Para mim, deveria estar entre os 20. Chico Anísio, o craque da comédia, não vou mentir, merece estar aqui, cara de Maranguape, cearense. Edir Macedo, né? O Edir Macedo, hoje eu não. Hoje,
ele estaria entre os 20, mas na época eu não concordei muito, porque eu acredito, isso aqui foi muito uma questão da emissora, da Record, que teve um comboio de fazer uma votação. Eu me lembro que a Record fez uma votação para colocar o chefe da emissora, né, o dono. Hoje eu botaria ele entre os 20, né? Não colocaria nessa posição porque tem brasileiro que merece mais. E aí eu vou chegar a comentar dos outros. Aí vamos lá, o top 12. Gente, deixa eu explicar como foi o top 12, né? Acho que o Silvio Santos, né, na hora que ele pegou os nomes, ele deve ter falado, gente, nós vamos ter que fazer uma votação já com as celebridades. Eles escolheram 12 celebridades, né? E ele colocou os nomes. Aí nós temos Ayrton Senna, nós temos Chico Xavier, que foi o maior brasileiro de todos os tempos, que diz que foi uma mensagem de paz. O Ayrton Senna, ele foi um cara que representou o Brasil no automobilismo. Nós temos o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o cara que é o cara ainda, né, porque está vivo, que lutou pelo fim da ditadura militar, se tornou presidente. Ele que concretizou a ideia de Itamar continuar com o plano real e que está pendurando até hoje. Getúlio Vargas foi um cara que foi conhecido como o pai dos pobres, porque ele apresentou uma reforma na jornada de trabalho. Irmã Santa Dulce, porque ela trabalhou pela Bahia, pela população pobre da Bahia, fez um trabalho filantropo. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o cara que idealizou a capital para o dia de hoje. Então, assim, são nomes. Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, né? Na época, o Lula, ele era não estava muito popular. Não vou dizer hoje. Mas na época, o Lula, até 2012, ainda não tinha os escândalos muito grandes. Só tinha um mensalão, mas não estavam atingindo a asa do Lula, né? Aí tá, o Lula, em 2012, ele estava em destaque porque ele ganhou muito prêmio na ONU pelo controle da pobreza, criando do Bolsa Família, entre outras coisas. Então ele ficou entre esses nomes. Oscar Niemeyer, junto com esse cara aqui chamado JK, eles dois, e nós temos que colocar Lúcio Costa, nós temos que botar Bernardo Sayão também, mas o Oscar Niemeyer foi um cara que projetou a capital do Brasil, desenhou o Brasil junto com o Lúcio Costa, entre outros. Princesa Isabel, Pelé. Aí aqui é onde vai estar a maior contradição da história. Porque se o Zumbi dos Palmares ficou... Cadê o Zumbi? Ficou na posição 66, se eu não estou enganado. Cadê o Zumbi? Enfim, eu acho que ele ficou mais para cima aqui, deixa eu ver. Tá. Se ele ficou numa posição que eu achei inadequada para a história do Zumbi, dos Palmares, a Princesa Isabel que assinou a liberdade, tá certo? Assinou a Lei Áurea e tal. Mas ele começou lá no período colonial, o processo de liberdade. Ela assinou, e aí a gente tem uma história lá no Foco na História, que eu conto que ela assinou porque já estava um processo. Pelé, maior craque do futebol brasileiro, tinha que estar na lista dos 10. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, também concordo, foi um cara que lutou antes da chegada da família real, antes do Dom Pedro. E sabe o que eu achei interessante bem aqui, nessa lista? Olha o que eu achei interessante, gente. Vocês viram que o Teló aparece, Neymar aparece, mas tem uma pessoa que não aparece nessa história. Dom Pedro I. Dom Pedro I, o pai da independência do Brasil. O pai da independência. Está Dom Pedro II, o filho. Mas o pai não está. Luan Santana ganhou de Dom Pedro I. Vamos avançar. Vamos lá, o sistema de votação, né? Aí eles colocaram lá como se fosse um tabelamento, e eles colocaram para votar Irmã Dulce versus Chico Xavier. Não tenho nada contra o Chico, mas acho que a Irmã Dulce não merecia ficar em 12º lugar.
Aí depois votaram em Ayrton Senna, votaram em Ayrton e Lula. Na disputa eu concordei com o voto do Ayrton Senna. O Lula ainda não tinha essas. Aí o que eu achei aqui, aí tá. Santos Dumont. Cara, essa aqui foi uma disputa mais insana, porque o Santos Dumont, ele, ele foi o cara, o pai da aviação mundial brasileiro. Tem aquela disputa besta entre os irmãos Wright, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver, bem aqui. Santos Dumont. E então, aí Tiradentes. Aqui, fosse votar, eu votaria no Santos Dumont, sim. Juscelino Kubitschek e Pelé. É óbvio. Princesa Isabel e Fernando Henrique. Quando você vota as personalidades, aí tem Getúlio Vargas. Aí você vai para o segundo round. Certo? Você vai para o segundo round. Chico Xavier versus Ayrton Senna. Juscelino versus Santos Dumont. Princesa Isabel versus Getúlio Vargas. Aí você vai para o round final e aí tem um ranqueamento. Chico Xavier, todo respeito à história e ao que ele fez. Na minha convicção, minha opinião, Chico Xavier não colocaria para ser o maior brasileiro de todos os tempos. Santos Dumont e Princesa Isabel, também não. O Santos Dumont, ele ficaria em a Princesas em terceiro, Santos Dumont não botaria. Dos que estão aqui, dos brasileiros de todos os tempos, eu colocaria Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce, colocaria ela aqui em primeiro lugar. Cadê? Em primeiro lugar, porque ela fez uma imagem muito boa filantropicamente, em primeiro lugar. Chico era quarto, Chico Xavier em quarto, certo? Aqui dessa lista, eu tiraria, não, e colocaria dessa outra lista aqui o Dom Pedro I, gente. Mas por que Dom Pedro I? Por mais que tenha uma história, aí ele é um dos personagens que marcam a história da independência do Brasil. Colocaria ele aqui em primeiro, colocaria a Dulce, a Princesa Isabel, quarto colocado, eu colocaria Zumbi dos Palmares, ou a Princesa Isabel, enfim, é uma disputa entre Zumbi e Princesa. E os demais vocês vão ranqueando. Tiradentes eu não vou muito colocar, Ayrton Senna eu acho que não merecia estar no top 20, mas essa daqui, Irmã Dulce, ficar em 12º lugar foi um absurdo. Lula eu descartaria naquele momento, botaria entre os 20. O Drummond, o Dumont, né, o Alberto Dumont, colocaria entre os 10. Enfim, naquela época, eu fiquei analisando assim, a população brasileira, vamos focar, botou nomes assim que eu acho que não tinha necessidade naquele período, né? Eu acho que tinha mais personalidades que teriam, por exemplo, Maria da Penha, poxa, posição 100, essa mulher aqui, ela foi a que lutou por uma lei para as mulheres que ainda não existiam em questão de punição. Era considerado crimes, era considerado crime, e aí acabou criando uma lei específica. Vital Brasil, Itamar Franco, vamos avançar aqui, deixa eu olhar aqui outros nomes. Marcos Ponte, Lampião, deixa eu ver. Vamos avançando, vamos avançar. Paulo Freire, Zumbi dos Palmares, gente. Zumbi dos Palmares, cara. Ficar nessa posição, não ficar entre os 10, eu achei muito indignado. Fiquei muito feliz, triste, porque ele perder para Gugu, Tiririca e Rogério Ceni é muito, muito complicado a gente ficar sabendo
como o povo valoriza a história do Brasil em 2012. Em 2012. Eu vou finalizar aqui. Machado de Assis, grandes personagens. É isso aqui que não embate. Ó. Luan Santana nessa lista. Deixa eu ver mais. O que me quebrou mesmo, esse cara aqui era para estar. Dom Pedro II, velho. Dom Pedro II. Aqui eu fiquei mais indignado que Dom Pedro I não estava. Mas esse daqui, esses dois foram de quebrar minhas pernas. Pelo amor de Deus, né? Eu vou passar aqui para outra lente agora. E aí, pessoal, né? O que eu quero dizer é que é demorado no vídeo, sim. Mas para você ver, quando a gente fala de povo brasileiro, a questão de votação, uma votação dessa, a gente percebe que o povo brasileiro não sei se o povo sabe votar ou sabe reconhecer a história. É isso que eu questiono. Eu espero que foi uma votação que as pessoas saibam votar. Mas a gente olha nessa lista que eu mostrei para vocês, nomes como Dom Pedro I, que eu acho que foi o primeiro cara que a gente deveria estar colocando entre o top 20, não aparece nem no top 100. Quando o Neymar foi nomeado aqui, depois que o Neymar apareceu em 20, na época eu tinha saído, né? Meu pai também, enfim, nem se fala. Então, eu acho que temos que ser mais sinceros, né? Na hora das votações desse tipo. Porque quando você olha para a Academia Britânica, né, porque essa inspiração vem da Academia Britânica, eles têm muitos outros nomes. Celebridades nessa lista são poucas, você pega da Inglaterra. Você vai para a Itália, também. Você pega nomes poucos, né? Eu acho que a maior personalidade, vou pesquisar da Itália depois, mas que eu vi rápido quando estava pesquisando, foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que teve grandes obras. O Brasil, nós colocamos aqui, que não estou dizendo que não mereça, mas Chico Xavier. Então, assim, eu acho que. E eu vou falar o seguinte: na votação que eles fizeram popular na Academia Britânica e na Itália, eles começaram com uma votação. E eles analisaram o que a população estava fazendo, quer deixar até o final. O Silvio Santos, falecido Silvio Santos, que inclusive não está nessa lista também, ele percebeu que, pera, nós precisamos agora sair do campo da internet, porque a internet não está sabendo escolher. E vamos pegar aqui os 12 nomes, né? Que a gente acha que são os nomes do Brasil. Porque se fosse depender da internet, eu acho que Getúlio Vargas não entraria, Irmanduce eu acho que não entraria, né? Deixa eu ver outros nomes. Oscar Niemeyer eu acho que não entraria. Então, eu acho que se não fosse para a votação das celebridades, inclusive eu acho que as celebridades votaram errado, isso é opinião minha. Eu vejo que nós precisamos rever um pouco da história nossa, né? Conhecer mais da nossa história. Em 2012, nós vimos a prova disso. Em 2025, tá a mesma coisa de 2012. Nós temos aí uma briga política muito complicada e você vê duas opiniões assim que eu vejo que o povo não pensa no Brasil, pensa neles. Essa é a realidade. E aí a gente pega para a votação em uma urna eletrônica, a gente vê essas barbaridades. Políticos, deputados sendo eleitos aí, um pensamento extremamente não sei o que estou fazendo. Temos deputados que estão há mais de 40 anos na mesma função de deputado e dizendo, eu sou deputado, mas não tenho outra função. E eu finalizo esse vídeo com o brasileiro que torcemos. Quem quiser assistir lá no YouTube, lá o episódio do início ao final, tá bom? Esse foi o HD Expresso.